No Acre são 9h39 minutos. Já estamos de volta com o bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o senador Márcio Bittar, do MDB. Senador, bom dia mais uma vez. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião. Prazer revê-lo. Mandar um abraço às pessoas que nos prestigiam com a sua audiência. Desejar a Deus, né, que continue confortando. Estamos com quase 240 mil pessoas que faleceram só no Brasil. Mas, assim, é um momento ainda muito grave, mas que a gente tem que ter calma e pedir a Deus, porque não há muito o que fazer. O que tem que ser feito, concretamente, está sendo feito. Como relator do orçamento, eu vou garantir, eu posso dizer aqui no seu programa que, né, está garantido, mesmo nesse orçamento miúdo. O ano passado, o governo Bolsonaro teve que se endividar, 700 bilhões é o tamanho do rombo do ano passado, mas isso tem justificativa. Por que esse endividamento? Para que fique claro. Porque o Bolsonaro teve que arrumar dinheiro para todas as prefeituras do Brasil, para todos os governos do Brasil. Só o governo do meu amigo Gladson recebeu num pacote de ajudas R$1 bilhão. Todas as prefeituras do Acre receberam, todo mundo, fora dinheiro de fundo a fundo e tal. Mas mesmo então, e portanto esse orçamento bem apertado, mas ele tem que ter prioridade. Então, prioridade número 1 é continuar tendo recurso no orçamento para garantir a continuidade no combate à pandemia, né? E aí, nesse caso, quem compra a vacina, as 200 milhões de doses, é o governo federal e tem que ter o recurso no orçamento. Então, está garantido. Senador, quando o senhor fala em prioridade na questão da vacina contra a Covid-19, eu não tenho observado que o governo federal, que o presidente Jair Bolsonaro, tenha tratado com prioridade essa questão da vacinação. É mesmo? O senhor não acha que... Quem que tratou com prioridade? Hã? Quem que tratou com prioridade? Quem tratou com prioridade? Você está falando que o governo Bolsonaro não tratou com prioridade. Quem tratou? Não, é a visão que eu tenho. Eu estou dizendo que é a minha opinião. O governo comprou 100 milhões de doses. Mas não está fazendo um trabalho que deveria ser feito. Mas não é ele que é laboratório. Mas não vamos discutir isso aqui. A pergunta que eu tenho para o senhor é: o senhor não acha que se essa vacinação fosse tratada de uma outra forma, não, e que as pessoas fossem imunizadas o mais rápido possível, a economia do país mas peça a Deus, não voltaria a crescer? Mas peça a Deus então, amigo. Presta atenção. Conversei com o Gladson ontem. Parem de... Aqui, eu disse para o Gladson, vou repetir. Parem, gente do meu governo, do governo do Gladson, querer culpar o Bolsonaro. O governo deu dinheiro pra caramba. O Acre é o 4º estado do Brasil que mais recebeu vacina proporcional. É o 4º, dado oficial. Se ele não está em 4º lugar em aplicação, o problema está aqui dentro, não está lá fora. Então temos que ter clareza, honestidade para falar. Quantas doses de vacina o Estado recebeu, senador? Eu não lembro de cabeça. 150 mil? E o governo Bolsonaro... Aí o Dória é exemplo para quê? Você sabia que o Estado de São Paulo tem a taxa de mortalidade é maior do que a média nacional? E qual que é Dória? Que exemplo que é Dória? Aí o que Dória deu para o Acre? Zero. Até porque a vacina que vai para São Paulo, quem paga é o Bolsonaro, rapaz. Aí o cara vira para mim e diz: senador, arruma um jeito lá de furar a fila. Como é que eu vou furar a fila? Porque eu sou senador, eu vou lá, vou conseguir um pouco de dose. Bom, aí o presidente da Câmara, que é muito mais poderoso do que eu, vai lá e fura a fila e consegue outro tanto para o estado dele. Aí vai o senador, presidente do Senado, que é mais poderoso ainda. Que loucura é essa? Os laboratórios estão fazendo, o governo brasileiro já comprou 100 milhões de doses. Eu estou garantindo no orçamento do país o dinheiro para as 200 milhões de doses. O Brasil, sabia que o Brasil está entre os 10 países do mundo que mais vacinou já? Quer dizer, então essa é a realidade agora. Como é que faz para acelerar? Não adianta eu, como político, ficar mentindo. Claro que as pessoas que estão principalmente no grupo de risco, o que elas querem ouvir? Elas querem ouvir eu chegar aqui para você e dizer assim: olha, amanhã eu vou para Brasília, vou usar da minha influência com o Bolsonaro para conseguir vacina e vou mentir. Quem faz vacina são os laboratórios. O governo comprou as vacinas e está esperando chegar. E na medida em que elas vão chegando, ele tem por obrigação, e não é ele, Bolsonaro, é uma equipe do Ministério da Saúde,
que faz uma triagem. Grupo de risco, pessoal da área da saúde, uma série de critérios. E isso é distribuído proporcionalmente. Então o cara deu dinheiro para burro para todo mundo. Todos os municípios pegaram um monte de dinheiro. Por que não atrasou o salário? Por que os municípios do Brasil não atrasaram o salário? Porque o Bolsonaro arrumou um monte de dinheiro. O governo do estado não atrasou o salário porque arrumou um monte de dinheiro. Agora, os laboratórios estão fazendo vacina. Os países mais ricos do mundo estão com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Não estou dizendo que não tem erro, todo ser humano erra. Agora, culpar Bolsonaro ou querer que um político vá a Brasília e fure fila, pô, meu amigo, eu também tenho a minha mãe no grupo de risco, eu também perdi gente que eu amo, e eu jamais, para mim, jamais vou furar fila. E tem gente que acha o seguinte, vamos juntar um grupo de empresários aqui para comprar vacina, amigo. Se tu juntar um grupo de empresários aqui para comprar vacina, não tem empresário muito mais forte em São Paulo? Não tem empresário muito mais forte no Rio de Janeiro e Minas Gerais? Então, não adianta isso. Não adianta. O que adianta é orar a Deus e aguardar. O que o governo tem que fazer, ele está fazendo. Ele comprou 100 milhões de doses e no orçamento estão garantindo dinheiro para comprar as 200 milhões de doses. Os laboratórios estão fazendo. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que além daqueles que já estão aprovados pela Anvisa, tem mais uma meia dúzia em fase final. Então daqui a pouco você vai ter mais, além desses laboratórios, você vai ter outros 6 laboratórios produzindo vacina, que a Anvisa vai aprovar. Então, mas não adianta, quer dizer, a pessoa quer ouvir eu dizer assim, eu vou lá amanhã e vou trazer um caminhão de doses, mas eu vou mentir. E eu não vou fazer isso. Quando o senhor fala em boa notícia e fala em garantir recursos através do orçamento, como o senhor como relator, o senhor esteve essa semana com o prefeito Bocalon em Brasília, né? Sim. Visitando vários ministérios, inclusive tem a garantia do recurso para a revitalização do Igarapé São Francisco. Já tem previsão de início dessa obra? Tem. Tudo é muito burocrático, né? Mas eu, por exemplo, eu falo dessa obra desde 99, mas eu nunca tinha sido governo. Agora, graças a Deus, e é o eleitor, eu sou governo, tanto aqui quanto em Brasília. Então, mas tudo é muito demorado. Então, o Gladson criou uma equipe multidisciplinar, porque são várias secretarias. Eu trouxe o ministro Ricardo Salles aqui para dar o pontapé inicial, para ele ver o que é que nós queríamos fazer. E aí começou. Aí o Gladson montou essa equipe, no final do ano retrasado, para o começo desse ano, eles terminaram o projeto básico. Nós levamos a Brasília, numa manhã até solene. Eu até me emocionei, porque tinha vídeo no Igarapé e tal, e uma mulher que nadou e pescou no Igarapé, ela com a filha dela dizendo o seguinte, olha, eu quero antes de morrer ver minha filha, poder fazer nesse Igarapé o que eu fazia quando era criança e tal. Então entregamos o pré-projeto. E aí começou o processo de arrecadar o recurso. O Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, ele já tinha garantido e já fizeram um acordo através do IBAMA de conversão de multa no valor de 50 milhões de reais. Aí o governador Gladson tinha que criar o fundo, porque é um fundo específico que vai gerir esse dinheiro e licitação, com o Ministério Público perto, etc. e tal. Então o governo criou, no final do ano agora, para começar esse ano, a Assembleia aprovou, parece que o nome é Fundo de Revitalização do Igarapé São Francisco. Então esses 50 milhões que já estão garantidos, agora é uma questão burocrática, o IBAMA, eles vão para esse fundo e nessa visita que você se referiu, o ministro fez um acordo comigo, na frente ali de todo mundo que estava. Isentou multas, né? A multa é assim, uma empresa tem uma multa grande com o IBAMA, então ela faz um acordo. Na hora que ela faz o acordo, 60% da multa some, mas os 40% restantes tem que ir para uma obra de recuperação de dano ambiental, que é o caso do Igarapé. Então o ministro, os 50 primeiros milhões foi conseguido assim. Nós fizemos um acordo, ele vai arrumar dessa mesma maneira mais 50 milhões, portanto somando 100, e eu assumi o compromisso como relator de colocar os outros 100 milhões. Porque a obra, ela chega a 220 milhões. 200 milhões a gente arruma lá fora e 20 milhões será a contrapartida do governo do estado. De modo que o governador Gladson, ele começa esse ano a obra e é uma obra para tocar o outro ano, 2022, 2023. De qualquer maneira, é uma boa notícia sobre todos os aspectos. Primeiro porque nós vamos dar vida a esse Igarapé que está morrendo. Está virando um esgoto, porque não chove mais agora do que chovia há 50 anos. O problema é que o Igarapé foi assoreando.
Também não vamos negar que tem muita gente que jogou geladeira, bujão de gás, lixo ali e tal. Então, você vai tampando o leito do rio, vai subindo, chove o mesmo tanto, alaga, como agora aconteceu outra vez. Então, nós vamos resolver esse problema, né? Além de dar arborização, recompor a mata ciliar, vai servir de, se eu não me engano, são 11 a 15 bairros atingidos, vai beneficiar diretamente umas 100 mil pessoas em Rio Branco. E todo mundo que vier para Rio Branco, né, para andar, para caminhar e tudo mais. E além disso, durante esse ano e os próximos 2 anos, são 200 milhões, 220 milhões que vão circular em Rio Branco. Então é uma boa notícia, eu acho que de todos os aspectos. É uma excelente obra ambiental. O presidente Jair Bolsonaro chegou a cogitar, mudando um pouquinho de assunto aqui, mas falando também de economia, a volta do auxílio emergencial. O senhor também defende o retorno do auxílio? E que situação que o país está hoje? Tem condições de manter esse auxílio, de voltar, aliás? Olha, Tião, esse momento de uma pandemia, né, que podia ser também, como já foi no passado, guerra e tal, são momentos excepcionais. O mundo inteiro está se endividando. Os Estados Unidos agora, o Joe Biden acabou de estar arrumando um empréstimo, não sei quanto, uma fortuna, que eu nem lembro direito quanto é. Por quê? Porque o mundo inteiro empobreceu, né? Isso afetou demais e está afetando ainda. Saúde, milhares de pessoas já morreram, infelizmente ainda continua a morrer, e afetou a economia, que também é vida, porque você diminui a economia no mundo, aumenta o desemprego, aumenta a pobreza, e a pobreza, o desemprego, a pobreza aumenta a morte, aumenta o problema de saúde. Então, não é um problema só do Brasil. Então, não há outra maneira. O governo brasileiro vai ter que continuar se endividando, como fez no ano passado, para acudir essas pessoas. E como vai pagar essa conta depois, senador? Então, não tem outro jeito. É a mesma coisa de um pai e uma mãe de família que está nos assistindo. Está lá com cálculo, de repente surge um problema de uma doença grave com o filho. Ele vai ter que recalcular. E se ele tinha umas contas que ele ia pagar em um ano, ele vai ter que renegociar no banco, aumentar a dívida e dividir para 5 anos. Não tem outra maneira. O que você vai fazer com 5 milhões de famílias que não têm o que comer? Você vai virar as costas para eles? Não tem como. Então não há outra maneira. Agora, por isso que o ideal, e aí eu estou em sintonia com o ministro Paulo Guedes, porque eu concordo com ele, então o ideal, e é isso que nós estamos buscando, é que no mesmo momento que a gente aprova o novo gasto para dar apoio para essas pessoas, a gente começa a retomada da agenda de reformas fiscais no Brasil, que é basicamente você diminuir o tamanho do governo, né? Diminuir o gasto com a coisa pública. A coisa pública hoje está comendo o Brasil. Você tem 200 milhões de brasileiros que não estão em prefeitura, não estão no governo do estado e estão pagando essa conta. Quando você soma o orçamento, a dívida pública que o governo tem que pagar, mais o que se gasta com a previdência do servidor, mais o que se gasta com o ativo, foi embora o orçamento. Então é o Estado que foi se agigantando e hoje ele come a sociedade. Essa despesa que o país inteiro arca com o poder público, ela tem que diminuir. Nós começamos a fazer reformas no primeiro ano do governo, a pandemia mudou todo o cenário e agora nós temos que retomar. Então, o Brasil vai ter que se endividar, mas não tem outro jeito. Mas o ideal é que, ao fazer isso, a gente também já comece a aprovar algumas medidas de austeridade fiscal. Quando o senhor fala de aprovar algumas medidas, aí eu lhe pergunto mais uma vez, ainda com auxílio emergencial, com relação ao auxílio. O auxílio depende da aprovação da reforma fiscal? Não, mas é importante que ele venha juntos, porque são os sinais que você, ao mesmo tempo que você diz, olha, eu não vou abandonar homens e mulheres, pais de família que precisam comer, eu também estou apresentando aqui a minha reforma. Eu também estou apresentando aqui a maneira de diminuir o gasto com a coisa pública. Mais do que nunca, a pandemia mostra como o Brasil tem que fazer a lição de casa. E a lição de casa é o país que tem que diminuir o custo político, o custo com a máquina pública. A máquina pública está engolindo o país e não tem serviço público de qualidade. Então isso precisa ser contido, precisa ser diminuído para sobrar mais dinheiro para as pessoas, para investimento. Hoje o orçamento do Brasil tem 100 bilhões para investimento, isso não é nada para o país. Então, quer dizer, aí você vai andar no Brasil, nas estradas, está cheio de buraco, não tem dinheiro para arrumar. Olha o Acre, o Acre é a mesma coisa. Então o Brasil precisa dar esse sinal.
Quer dizer, ao mesmo tempo que você volta a dar o recurso para que milhões de brasileiros possam comer, porque a fome não espera, você também já apresenta o pacote de medidas para conter a despesa com a máquina pública. Senador, tem algo que o senhor queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Não, quero dizer que agora, essa semana, eu fui oficializado como relator do orçamento. Na verdade, ano passado eu era o relator de fato, mas não de direito. Então, agora, essa semana, foi empossada a comissão. E ontem eu estive com o governador Gladson. Claro que, como relator, eu vou colocar algumas emendas de relator e isso vai ser muito bom para o Acre. Que ponto? Tião, fora os 100 milhões esse que o senhor ano, vai colocar para revitalização, tem algo mais? Tem mais. Esse ano e os próximos esses 3 anos, deverá circular pelo Estado algo em torno de R$500 bilhão do trabalho que eu faço em Brasília. Além desse dinheiro do Igarapé São Francisco, o governador me pediu, eu vou fazer uma emenda para recuperar as estradas estaduais, uma emenda também de relator para pavimentação urbana, tanto em Rio Branco quanto no interior do estado. Bocalão teve lá e me pediu 2 obras importantes para Rio Branco, eu vou colocar no orçamento também. Tem um compromisso com a Santa Casa para a gente fazer uma emenda também para lá. E eu vou arrumar um dinheiro para o Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, que é meu amigo, que esteve aqui no Acre, para ele dar o pontapé e começar o programa Minha Casa Verde e Amarela. E claro que eu vou querer puxar um pouco dessas casas para o Acre, inclusive para a classe mais pobre, que é de graça, né? Eu não posso precisar quantas unidades, mas alguma coisa eu vou conseguir. Startar o programa, que é para quem pode pagar também, e também nele tem a faixa que é de graça. E aí um pouco disso eu vou trazer para o Acre. Então, seguramente, o meu trabalho em Brasília vai fazer com que esse ano e os próximos 2 anos circule no Acre uns R$500 bilhão pelo nosso trabalho. A obra do anel viário de Brasileia e Epitaçolândia, nós salvamos o dinheiro. Vamos lembrar que é uma emenda da bancada passada. Tem previsão de início dessa obra esse lá? ano. Esse ano. Já foi feita a licitação, a empresa ganhou, ela já foi lá, fez agora o projeto executivo. Esse ano, talvez não termine esse ano, mas se não terminar esse ano, termina no ano que vem. São 10 quilômetros de asfalto, com uma ponte de 240 metros. Vai tirar aquele trânsito ali na Marinho Monte, caminhões não vão precisar passar mais pelo centro da cidade, né? Na verdade, você está terminando a 317, que é com a inauguração da Ponte do Madeira, que em março a gente inaugura, e esse desvio em Epitaçolândia e Brasileia, que vai permitir ali as 2 prefeituras também fazer uma coisa lá de lazer, de caminhado, né, ao lado da obra e tal. Bolsonaro tem ajudado muito o Acre, e por isso que na semana passada eu disse que pessoas do governo Gladson não reconhecer isso seria coisa de mal agradecido. Quando o senhor fala da inauguração da ponte do Rio Madeira, a ponte está pronta, né? O que está faltando para inaugurar, hein? Então, eu ajudei, porque na verdade a ponte ficou pronta, mas a parte de Rondônia... É um aterro que vai dar acesso à ponte. Eu não lembro mais a metragem, até falei aqui no teu programa, nem lembro mais. Porque tem a ponte seca, estaqueada, eu não lembro mais, cara, mas é comprida. E aí eram dois serviços que estavam faltando. Essa ponte seca, do lado de lá, e colocar terra, meu Deus, como chama? Aterro, né? É coisa de assim, parece que são 2.400 metros de aterro, coisa assim, é comprido e tal. Faltava 24 milhões. O próprio governo Bolsonaro colocou 15 e eu consegui, junto com o Petecão, nós fomos com o Domingos, que era o relator do orçamento passado, conseguimos os quase 8 milhões para completar os 24. Então, o projeto aprovado, a empresa que está lá está tocando, em março a gente inaugura. Não tem previsão ainda do dia, né? Não, do dia não. Vamos combinar isso com o presidente Bolsonaro. Tá certo, então. Senador, obrigado por sua vinda aqui no Bom Dia Rio Branco. Sucesso para o senhor. Eu que agradeço a você, mais uma vez agradeço a TV Rio Branco e dizer às pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que a angústia e a vontade de quem está me assistindo é que me ouvisse dizer assim, não, eu vou amanhã em Brasília e vou trazer um caminhão de vacina. Não é assim. Nós como cristão, quem não é do grupo de risco, que é o meu caso, por exemplo, espera, não fura fila, e aguarda. O governo comprou 100 milhões de doses e no orçamento estão garantidos recursos para as 200 milhões de doses de vacina. Outros laboratórios
e estão em fase final de aprovação, então cada vez mais vai aumentar essa quantidade. E assim que a vacina é pronta, o governo tem por obrigação e por decência, né? E não é o Bolsonaro, é a equipe lá do Ministério de técnicos, funcionários de carreira, que vão esparramando essas vacinas pelo país de modo proporcional pelos critérios que a própria saúde estabelece. Claro que na Amazônia a logística é mais complicada, é mais difícil, mas é uma outra questão. Para o governo federal, ele tem que distribuir isso de forma proporcional, não é o Bolsonaro ou um governador ou um senador que vai dizer, manda mais para o meu estado, manda mais, senão vai virar um negócio de guerra. E nem pode ser também o mais rico, porque se for o mais rico, São Paulo vai lá e compra tudo e nós não vamos ter. Mesma coisa nos Estados Unidos. Se for o mais rico compra, então Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, ia comprar toda a vacina, eles já teriam vacinado 100% dos californianos e talvez o pessoal lá de Mississippi, que é um pouco mais pobre, não tinha nenhuma vacina. Então tem que ser o governo federal balizando isso. E quando eu falo governo federal, repito, não é o presidente. Ele compra, mas é lá o Ministério e tal. Então, infelizmente, não há outra forma. Nós temos que aguardar. O que tem que ser feito está sendo feito. Tá? Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Fiquem com Deus. Muito obrigado, senador. 10 horas e 1 minuto e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira. Eu conversei aqui com o senador Márcio Bittar, do MDB. Na segunda-feira tem mais Bom Dia Rio Branco a partir das 9 da manhã. Não sei se estarei aqui, mas você pode acompanhar a programação a partir das 9, ao vivo, com mais Bom Dia Rio Branco e muita informação para você. Um ótimo final de semana, boa sexta-feira e até segunda.